Nós entramos no tempo comum e nós estamos agora fazendo essa caminhada com Jesus no Evangelho de São Marcos. Com exceção, quando tiver alguma solenidade, alguma festa da igreja, o Evangelho vai ser sempre esse. Quando tiver alguma solenidade, aí pode ser que mude. Mas nós vamos vendo o Evangelho na sequência. E hoje nós nos deparamos com essa situação. Jesus ele entra lá na sinagoga de Cafarnaum e a primeira coisa que ele encontra lá é uma pessoa possuída por um espírito maligno. E aqui o Evangelho, ou melhor, São Marcos, ele já está mostrando para nós a missão de Jesus. Porque ontem vocês viram, né? Jesus escolheu lá os apóstolos, já enviou, dizendo para eles que eles deveriam ser pescadores de homens. Por que pescadores de homens? Porque os homens se tornaram massa de manobra do diabo. O diabo começou a manipular o homem e a dizer para o homem como é que ele deve viver e como é que ele deve fazer. Só que a ação do demônio é sempre contrária à ação de Deus. Ali nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro ele vai na casa de Cornélios, ele apresenta Jesus para Cornélios, e a primeira coisa que ele diz para Cornélios é isso, que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Porque, como Satanás tem ódio de Deus, e como ele não pode brigar com Deus diretamente, ele briga com Deus através de nós. Então ele nos usa. E quando ele nos usa, ele olha para Deus e dá risada e diz assim: está vendo? Eles me obedecem, eles não obedecem a você. Toda vez que a gente cai num pecado mortal, por exemplo, e nós fazemos todas aquelas ações do pecado, o demônio olha para Deus e diz: é a mim que eles obedecem, não é a você. E o que é que Deus vai dizer? Nada, porque é verdade. Por isso que tem que existir dentro de nós essa luta constante contra o pecado, porque pecar significa obedecer ao diabo e desobedecer a Deus. Quando nós pecamos, nós nos tornamos realmente inimigos de Deus, não amigos. E aí, voltando ao Evangelho, quando ele olha para Jesus, olha a prepotência dele, né? Ele já vai gritando, dizendo: que queres de nós? Olha a prepotência. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Ok, é isso mesmo. A pergunta que ele faz já tem a resposta, é isso mesmo. Eu vim para te destruir. Eu sei quem tu és, ele diz. Tu és o Santo de Deus. Ele reconhece a divindade de Jesus. Por que ele reconhece? Não é nem questão de que ele não acreditou. É que ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, porque ele convivia lá no céu com Jesus. Por isso que ele age dessa forma. Por isso que ele fala. E Jesus manda ele se calar. Ele se cala, porque Deus tem o poder de mandar calá-lo. E depois expulsa da vida daquele homem. Então está aqui a missão de Jesus. E aqui tem aquilo que é importante para a nossa meditação de hoje. Uma das coisas que o diabo quer
é que nós digamos que ele não existe. Porque quando o inimigo, ele se esconde, ele age melhor. O inimigo, quando ele quer agir, quando ele quer destruir alguém, as táticas de guerra, ela está sempre dessa forma. Você não pode ver o inimigo, é por isso que o inimigo sempre se esconde. Porque se você vê o inimigo, você já vai ver. Então a primeira coisa que ele vai querer é que nós não acreditemos na existência dele. Vocês já ouviram pessoas aí dizendo que o diabo não existe? Quantas pessoas falam por aí? Bem, se o diabo não existe, então eu não tenho nenhum inimigo. E eu não tendo tal inimigo, eu posso fazer o que eu quero. Você pode ver, se as pessoas que vivem dizendo assim, o diabo não existe, olhe a vida dessas pessoas para você ver como é que é. Elas vivem numa vida errada. Elas não vivem numa vida santa. Então tem aqueles que dizem que o diabo não existe, tem aqueles que ignoram a existência dele. Porque ignorar a existência dele é melhor. Então eu faço o que eu quero. Eu não sei se vocês sabem, mas o fundador da igreja satânica, isso foi lá nos Estados Unidos. Olha o que eu estou dizendo, o fundador da igreja satânica. A gente pensa assim, né? O fundador da igreja satânica, aí você vê ele adorando Satanás. Pesquisem para você ver. A primeira coisa que ele faz é não falar do demônio e muito menos de Deus. E aí, uma vez que ele não fala de Deus e nem fala do demônio, quem é que se torna o centro da humanidade? É o homem. Se Deus não existe, ou se o diabo não existe, quem é que manda? O homem. Vocês já viram que hoje existe a cultura que está voltada para o homem? É o homem, sou eu. É o homem voltado para si. Quando o homem se volta para si, ele se torna Deus. É aquilo que o próprio diabo fez com Eva, né? Ah, se você comer do fruto, você não pode comer, não. Deus disse que não. Ah, sabe por quê? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. A centralidade está no homem. Hoje o homem pensa mais em si do que em Deus. Aí ele coloca o homem voltado para o materialismo. Tudo é nesse mundo, tudo é voltado para aqui. O homem esquece do céu. Olha, esquece de Deus e o homem se torna o centro. E o centro é esse mundo. Aí o homem se volta só para esse mundo. Ele luta por esse mundo, para viver nesse mundo. Aí entra, como eu disse, o materialismo. E uma vez que o homem se volta para esse mundo aí, o homem agora ele só quer o prazer. A felicidade do homem está onde? No prazer. Não é o prazer de ser de Deus, de ser filho de Deus, de buscar o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria. Não, a verdadeira alegria do homem está no prazer. E aí, dá uma olhada no mundo. O que é que impera no mundo hoje? Sexo. O sexo está aí. E quanto mais o homem abandona Deus, mais ele vai entrando na depravação do sexo. Olha como está a depravação do sexo, da sexualidade, porque tudo é a sexualidade no mundo de hoje.
O homem busca todo tipo de prazer. Eu fiquei assustado quando uma vez uma pessoa falava comigo que ela foi ter relação sexual com mais 3 pessoas. Como é que acontece isso? Eu não sei. Uma pessoa com mais 3. E o homem vai regredindo. É por isso que a gente vê, né, tantos casos de adultério aí, né? Que o casal ele vai inventando coisa dentro do relacionamento. Chega um ponto que não tem mais o que inventar, então, olha, vamos buscar mais uma pessoa? Vamos buscar mais outra? Aí troca de parceiros. E essa busca incessante de prazer, porque no fundo o homem está buscando Deus, mas como ele não tem Deus, ele busca o próprio prazer. E aí, meus irmãos, até animal entra no meio. Até os animais já estão entrando no meio. E aí o homem vai procurando mais, aí homem com homem, mulher com mulher, e vai. Aí já parte homem com criança. E ele vai desfigurando o homem. Olha bem, Deus é a suprema beleza, Deus é belo, Deus não é feio, Deus é belo. Veja como eram, entre aspas, né, os seres humanos na Idade Média, e veja como é que são os homens na Idade Moderna. Feio! A cultura do feio. Os cabelos cortados, é uma metade aqui, outra metade de lá, cabelo azul, vermelho, e vai inventando. Aí o homem vai se desfigurando daquilo. Olha o que é que Satanás faz. Eu estou falando para vocês a ação do demônio, para você perceber como é que ele faz para nos tirar de Deus. Porque às vezes a pessoa fica esperando que o demônio apareça aí, né? Não vai aparecer não. Ele não vai aparecer. Ele vai jogar e dar para nós a ação dele. Então veja como é que são os homens de hoje, né? Tatuagem no corpo todo. O cara já não tem nem mais lugar onde colocar a tatuagem. Feio. Quanto mais tatuagem para a cultura moderna, que é a cultura do feio, porque Deus é belo, o demônio quer nos desfigurar, então você encontra tatuagem. Começou com umas coisinhas pequenas, uns desenhos pequenos, escondido. Agora está assim, você olha, o cara está com o braço todo, a mão, já está o pescoço, o rosto. Uma vez eu vi, né, eu não sei se o diabo tem aquela cara, mas olhando a cara daquele cara, parecia a do diabo. Porque era pince no nariz, pince nas orelhas, pince em tudo quanto era lugar, e o rosto dele não tinha mais lugar onde tatuar. Quando você olha para aquele cara, diz, é o diabo. Eu nunca vi, mas vem a palavra diabo. Porque não tem beleza. Não existe mais a beleza no vestir. Olha as vestes de hoje para você ver. É feia demais. Hoje qualquer coisinha, é só você colocar um paninho, ou sabe lá o que, no corpo, e todo mundo acha que é bonito. Não, é feio. Onde está a beleza? A mulher, ela tem uma beleza, como o homem também. Mas onde está a beleza da mulher hoje? Não tem. Não existe beleza mais na mulher. Não existe mais beleza, existe feiura. Porque o diabo é feio. Então quando Deus nos criou, Deus disse assim. Você vê, né, que lá no livro do Gênesis é interessante. Na hora que Deus termina a criação, que Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus fica assim, admirado com tanta beleza. O que é que o diabo fez? Tirou a beleza do homem, do ser humano.
Dá uma olhada na rua e veja. Mas o problema, sabe o que é? É que nós, seres humanos, nós nos acostumamos com qualquer coisa. Por exemplo, se você entra numa casa que está fechada há milhares de anos, quando você entra, você já sente aquele fedor, né, de casa fechada. Passa uns minutos, você não está sentindo mais nada. O homem se adapta a qualquer coisa. Aí as pessoas estão ali dentro daquela casa fedida e feia, né? Aí uma outra entra e diz: nossa, você não está sentindo nada não? Eu diz: não estou sentindo, já se adaptou. Então o homem da modernidade se acostumou à feiura, que quando vê uma pessoa bela, porque quando olha uma mulher bem vestida, ou quando encontra um homem bem vestido, fica fazendo gozação. Aí você vê que os homens de hoje não têm profundidade. Olha as músicas, vejam as músicas, vejam as letras. Eu estou falando as letras das músicas na Idade Média. E olhe hoje para você ver. Esses dias, num programa de televisão que tem aí, um rapaz, ele foi lançar o CD dele, e o CD dele é assim, é tudo o contrário. A letra da música é o contrário. E está fazendo sucesso. Olha, se você ouve uma música que tudo é o contrário, você não entende nada. Mas como é que faz sucesso se você não entende? Por quê? Não tem profundidade. Qualquer besteirinha que você faz, coloca um sonzinho atrás e todo mundo vai atrás. O cara faz sucesso e ganha milhões, mas ele não está ensinando nada, não está acrescentando nada. Veja as músicas antigas, eram poesias. Elas tinham um ensinamento por trás do que estava escrito. Não tem. Um povo vazio. Aí o demônio está nos esvaziando, está nos levando à qualidade de animal. Vocês estão vendo como os animais estão mais em alta do que o ser humano? Se valoriza mais o animal do que o homem. Olha a desvalorização que Satanás está fazendo. Alguém mata um ser humano, ninguém fala nada. Se matar um animal, nossa senhora, não faz isso não. Processo em cima de processo. A luta, tá vendo? O homem está se tornando animal, e ele está tentando humanizar o animal, colocando roupa no animal. O animal não precisa de roupa. A pele dele já está tudo certinho, Deus já fez tudo certinho. Aí você vê o animal com fitinha na cabeça. Meu Deus. Aí a mulher tirou a fitinha e colocou no animal. Fitinha não, laço, né? Aqueles laçozinhos bonitinhos que o pessoal usava. São os animais que colocam. As mulheres estão tudo assim, cortando o cabelo, puxando não sei para onde, para cá, para lá, e anda por aí com aquele negoção, parecendo um chifre do diabo, e todo mundo olhando e dizendo, e as pessoas achando isso belo, os adolescentes querendo isso, né? Porque os adolescentes querem. Aí você encontra uns rapazes negros com o cabelo todo loirinho, e os outros aí, aquela velhinha com o cabelo azul. Está tudo errado. Olha a ação do maligno. E as pessoas não percebem por quê? Por que não percebem? Porque aquele ator, aquela atriz que está assim. Aí, em vez de nós termos o modelo Deus, nós criamos um ídolo, em vez de nós termos Deus como modelo. Então, como Deus não existe, é isso que o diabo também quer que nós digamos, aí nós vamos procurar um modelo. E o modelo é aquele ator, aquela atriz que está com os braços todos assim, que está com o cabelo daquele jeito, que se veste.
Aí pegam aquele modelo e começam a divulgar, e de repente está todo mundo assim, porque não tem Deus como modelo, a beleza por excelência. Deus não criou esse mundo feio, mas estamos dentro de uma cultura dos arranha-céus, né? Então, por exemplo, quem mora em São Paulo, ali dentro da cidade de São Paulo, só vê prédio. Vai ver quem mora na roça, sobe lá no morro, contempla aquela serra bonita, maravilhosa, aquele horizonte, o sol nascendo lá atrás e se pondo lá na frente. Essa é a beleza de Deus. O diabo tirou essa beleza, o homem não contempla mais a beleza. É assim que o diabo age. O pessoal está querendo ver o diabo. Não, querendo ver não, fica aí procurando ver gente gritando para dizer que está com o diabo no corpo. Muito mais do que aquela pessoa que está gritando, talvez seja você que esteja mais possuída do que ele, do que aquela pessoa que está gritando, porque você é manipulado por ele. É ele quem manda. Ah, tá vendo aquela mulher lá, mas você é casado? Vai, rapaz, não tem problema não, vai lá, pega. Olha, ela até deu uma risadinha para você. Vai lá, o cara vai. Ah, você engravidou antes do casamento? Sim, mata essa criança. Tira ela de dentro de você, para quê? Vai dar trabalho. Olha, rouba. Ah, você está querendo aquilo? E rouba. Ah, o que é que tem, rapaz? Tira um pouquinho do outro e traz para você. Ah, corrupção. Ah, seus pais já tão velhos. Rapaz, joga esse bicho, mata. Ainda fique com a herança. É assim que o diabo vai manipulando. Tá ok. Eu só sei que Jesus veio destruir as obras do diabo. Mas você está deixando que Jesus destrua as obras do diabo na tua vida? Ou você está dizendo para Jesus assim, eu sou livre, deixe eu fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Então livre para quê? Livre para abandonar Deus e livre para ir para o inferno um dia. Então eu termino a homilia dizendo mais uma vez. O diabo é uma formiga. Deus é um elefante. Como ele não tem como destruir Deus, ele nos usa. Toda vez, repito, que você cai num pecado mortal. Porque Deus está em todo lugar e vê tudo. O diabo dá aquela risada. Está lá os namorados tendo relação sexual, né? E a menina, e ele também é de igreja e tudo mais. Aí o diabo olha para Deus e diz assim, olha, e dá aquela risada sarcástica e diz assim, olha o que é que eu faço com ele. E ele diz que é teu, ó. Vai na missa, faz tudo, mas olha aqui, quem manda nele sou eu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.